Então, terminamos o nosso capítulo sobre funções e agora iremos dar seguida no capítulo dos objetos. Em primeiro lugar, dizer que JavaScript trata tudo como objeto. As strings, os valores inteiros, as datas, as expressões regulares, entre outros. Agora vou definir, ou seja, vou dizer o que é um objeto. Objetos são variáveis que contêm variáveis dentro dela. Compliquei? Para melhor percepção, vou cá criar um objeto e explicar detalhadamente o que é um objeto. Mas fica a saber que objetos são variáveis que contêm variáveis dentro dela. Vamos cá e escrever um objeto, ou seja, declarar um objeto de maneira mais simples. Para tal, vamos var, estamos a declarar um objeto, neste caso, a declaração de um objeto é feita desse modo, declaramos um objeto e dentro de um objeto encontramos aquilo que são variáveis. Mas em JavaScript nós chamamos de propriedades. Isso é um objeto e dentro de um único objeto, ou seja, dentro dessa variável que é declarada a variável obj, tem lá várias propriedades, ou seja, podemos dizer variáveis. Temos lá a propriedade sexo, nesse caso podemos encontrar propriedade apelido, são propriedades de um objeto, e idade, só para não encher muitos dados, podemos colocar 20. Isto é a declaração de um objeto. Como podemos ver, para podermos declarar ou para poder fazer declaração de objeto de maneira simples, temos de colocar as chaves dentro desse objeto. Podemos colocar lá várias propriedades. Por exemplo, declaramos esse objeto obj e dentro dela colocamos lá as propriedades. E isso foi dado na aula de tipos de dados, só lá não expliquei, e para esta aula quero aprofundar mais. E feito isso, a declaração de objeto, agora queremos mostrar as propriedades, ou seja, como fazemos para mostrar as propriedades de objeto. Para tal, vamos usar o console. Este comando já não é novidade para os que estão a ver a aula desde o início. Para tal, não é nenhuma surpresa fazer isto e simplesmente rodar. Como podemos ver, ele mostra-nos todas as propriedades, começando do nome, sexo, as propriedades e os valores. Essas são as propriedades do objeto. Esses aqui são os valores, como podem verificar aí. Propriedades, valor, propriedades, valor, propriedades, valor. Assim é que fazemos, ou seja, sim, assim é que fazemos para apresentar propriedades do objeto. Objeto, tanto faz, o que acharem melhor. E como fazemos para acessar valores de um determinado objeto? Por exemplo, queremos acessar o valor do apelido, ou seja, a propriedade apelido. Por exemplo, queremos acessar essa propriedade apelido. Como fazemos? Temos que colocar o comando mágico do JavaScript que todos têm visto desde o início, para poder acessar a propriedade apelido ou seja, o valor da propriedade apelido, temos que colocar obj, é óbvio, desculpa, tem que ser obj ponto
podemos clicar Ctrl espaço, ele irá nos dar os devidos, ou seja, Ctrl espaço, propriedades. Sim, ele irá nos dar as devidas propriedades, como podemos ver aqui. Nós queremos acessar apelido. Feito isso, vamos rodar para podermos perceber. Como podemos ver, a impressão da propriedade, ou seja, do valor que está na propriedade apelido, foi impressa, é esta aqui. E feito isso, percebemos como declarar um objeto, como fazer a impressão das propriedades juntamente com os valores, e fizemos a impressão de somente mostrar-nos uma propriedade, neste caso a propriedade apelido, o valor que está na propriedade apelido, neste caso, assim é que é. E feito isso, deixa eu dar uma resumida novamente para ficar nas vossas mentes. Guardei dentro da variável obj, que é esta aqui, as variáveis nome, sexo, apelido, idade. Neste caso, podemos chamar também de propriedade. E dentro das propriedades, inserir lá determinados valores. Por exemplo, para nome, como pode ver, inserir esse valor, para sexo, assim sucessivamente. E de seguida fiz a impressão das propriedades do objeto e os determinados valores. E de seguida imprimi somente o valor que contém na propriedade apelido. Para tal, vamos dar seguimento à aula de objetos. Dizer que dentro da propriedade também podemos colocar, ou seja, declarar funções. Nas aulas sobre funções, ou seja, nós já vimos como declarar funções, mas agora quero ensinar como declarar funções dentro do objeto. Para tal, vamos declarar primeiro, ou seja, vamos comentar nosso código só para questões de praticidade e didacidade. Usamos barra, asterístico, barra para poder fazer comentário em bloco. Como eu dizia, quero mostrar como declarar funções dentro de objetos. Neste caso, declaramos um objeto do mesmo jeito que fizemos na aula passada, só para não criar conflitos. Vou voltar a criar novamente. Posso criar objeto obj. Vamos criar o que? Pessoa. Ok, vamos criar, e estou sem ideia, está bem, nome. Vamos criar nome, mesma coisa, né? Só para nome Júnior, só para diferenciar. E sem antes esquecer, dizer que as propriedades devem ser separadas por vírgula. Sobrenome. Ei, que malquis. Sobrenome. Aqui só vou colocar qualquer coisa aqui, só para diferenciar da outra de outro objeto que declaramos. Idade. Ei, eu acho que assim é feito. Hoje está feito. Ou seja, nas aulas passadas, ou seja, aulas sobre funções, nós aprendemos como declarar funções e aprendemos várias formas de declarar funções. Para tal, nesta aula eu irei declarar funções, ou seja, da função da forma mais simples. Para tal, nós aprendemos a fazer isto: a apresentação, por exemplo. Estou a declarar em nome de uma função
function, abrir e fechar parênteses, abrir e fechar bloco, console.log, e tudo que estiver dentro do bloco será executado neste caso. Para tal, vamos colocar simplesmente uma mensagem: oi, vírgula, eu sou dos pontos. Feito isso, this, o this é para dizer que estamos a usar propriedades, ou seja, atributos deste objeto. Para tal, this, podemos fazer o Ctrl espaço, ele irá nos puxar todos os atributos que estão dentro do nosso objeto, ou seja, nossas propriedades, assim que é nome. Vamos escrever só para embelezar: this ponto sobrenome, concatenar. O sinal positivo, como vinha referenciando, é para o sinal positivo é para fazer a concatenação, ou seja, juntar strings e números. This ponto idade, vamos concatenar de idade. Feito isso, podemos fazer a testagem da implementação, ou seja, da declaração deste objeto. E como havíamos dito, dentro desse objeto nós chamamos, ou seja, declaramos uma função. Agora simplesmente vamos fazer a chamada deste objeto obj ponto. Qual é o nome da função que nós criamos? Como podemos ver, entramos dentro do objeto e dentro do objeto nós encontramos cá esta propriedade, ou seja, o nome do método ou função. Para tal, vamos puxar o método apresentação, e feito isso, para fazer a autoinvocação, aprendemos isso nas aulas passadas, quando estivemos a ver acerca das funções. Para tal, como podemos visualizar a mensagem no nosso console, imprimimos cá a mensagem com o nome, neste caso, e o sobrenome, a mensagem novamente, e a idade que foi atribuída ao atributo idade. Como podemos ver, já aprendemos como dentro de um objeto declarar uma função. E feito isso, vamos fazer de maneira diferente, ou seja, a chamada vamos fazer ao contrário. Para tal, vamos simplesmente comentar esta linha de código. Vamos comentar o método em terminar aqui, ou seja, a função. Vamos fazer de uma maneira mais didática. Para tal, vamos criar o objeto, ou seja, sim, o objeto, a propriedade do objeto neste caso.
apresentação, mostrar. Este aqui seria o nome da nossa função. Agora nós estamos a fazer queremos fazer a chamada dentro e a declaração da função fora do objeto. Vamos ver se vai resultar. Vamos simplesmente fazer isto, mostrar. Como podemos ver, este aqui é a propriedade e este aqui é a chamada da função que iremos cá implementar. Feito isso, vamos implementar a função function. Vamos implementar a função fora do objeto, mostrar, neste caso. E feito isso, vamos precisar desta mensagem. Então vamos copiar esta mensagem e simplesmente colar. Ctrl V. Feito isso, vamos fazer a mesma chamada que foi feita quando declaramos a nossa função dentro do objeto. Para tal, feito isso, acho que é tudo. Vamos rodar e, como podemos ver, voltou a nos imprimir a mesma mensagem. Isso significa que, tanto declarando a função dentro do objeto e fazer a chamada fora, ele reage de igual modo. Tanto fazer a chamada do método, ou seja, da função, ele irá servir do mesmo jeito, ou seja, é funcional. E dizer que é tudo. A videoaula 2 termina por aqui. Agradecer pelo tempo e pedir que compartilhes o vídeo. Até mais e tchau.